Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e está começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. E hoje, com um convidado mais que especial, o diretor de investimentos do Grupo TIAEL, Patrício Júnior. Seja bem-vindo, doutor Patrício. Boa tarde a vocês, obrigado pelo convite. É um convite da minha casa, então estou em casa. Obrigado, vamos ver se a gente tem uns 40, 50 minutos aí de bom bate-papo. Será maravilhoso. E ao meu lado, como sempre, abrilhantando o nosso podcast, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Patrício, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você que já falou, está em casa e está em casa mesmo. Eu acho que essa filosofia que a gente tenta colocar na frente parlamentar e no IBI, né, de pertencimento, né, acho que ninguém melhor que vocês que abraçaram essa ideia e a gente tem construído aí uma agenda muito interessante, então agradecer muito a honra de ter você aqui conosco hoje. E se os outros não utilizarem como tem, nós vamos, depois vamos ficar dono e aí vão reclamar. Só não quero reclamação. Doutor Patrício, a gente sempre abre esse podcast querendo saber um pouco mais dos nossos convidados, então conta pra gente quem é Patrício Júnior. De maneira bem simples, eu sou um grande botafoguense, carioca. Começar pela parte boa. Ganhamos do Bahia ontem. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Rio, sou oficial de Marinha Mercante, viajei 12 anos da minha vida. Hoje eu tenho 64 anos, sou casado com a dona Sônia já há 41 anos, 12 de setembro, tenho 2 filhos. Um mora no Japão, vice-presidente do Citibank, o outro é diretor de recursos humanos da Enterprise, que eu brinco dizendo que é a MSC do Rental Car nos Estados Unidos, e ele mora em Vancouver. Tem 2 netinhas no Japão, 3 netinhas em Vancouver, quer dizer, os patrícios estão começando a dominar o mundo. Tem uma cachorrinha, Pinquejina, moro na Suíça, quer dizer, a gente fica no meio, a cada 2 anos a família se encontra. Dentro desses, eu me formei em 83, dentro desses já 42 anos já de profissão, fui presidente do Porto de Acaba, trabalhei embarcado, trabalhei na área militar, trabalhei em vários lugares. Tua formação foi no Brasil mesmo? Foi no Brasil, na Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Eu estava entre ser engenheiro e ir para a Marinha. Alguém virou assim, conheça o mundo ganhando em dólar. Aí eu caí entrei de gaiato no navio. Aí foi. Brincadeiras à parte, para mim foi onde abriu o meu horizonte profissional. Matéria de porto eu acompanhava carregamento o tempo todo, então, vamos dizer assim, porto eu conheço, porque eu vivia no cais, lidando com estivador. Está no teu DNA. Está no DNA, então a gente viu essa evolução e eu brinco muito com a história do box rate, né? Depois, se a gente tiver um tempo, eu explico o que eu acho que é um box rate, porque todo mundo quer dar palpite. Não, porque o THC... Está cheio de especialistas. O SSE tem que estar no box rate. Mas eu vou falar isso depois. Então, 42 anos, fui presidente do Porto de Acaba, na Jordânia, tive a oportunidade de inaugurar o Porto Itapuá, sempre com equipes maravilhosas, trabalhando em Itapuá. Eu abri em Pecém a CTO, Ceará Terminal Operator, que hoje virou IPM Terminal de Pecém. Trouxemos os 2 primeiros GoToWalls para lá, hoje já tem mobile, hoje já tem STS. Então, quer dizer, a gente tem uma história bem positiva, tanto no Brasil como fora. Fui diretor de comercial para toda a América Latina do APM Terminals no Panamá. Quer dizer, ganhei a cidadania jordaniana do rei da Jordânia. Quer dizer, tem bastante história. Fui planner, então matéria de carregar navio eu conheço. Depois fui gerente de planner, diretor. Então, quer dizer, ainda que eu brinco com a minha esposa, eu nunca fui peão, eu já saí como oficial. Eu trabalhava em todos os níveis, conversando tanto com o estivador como com o embaixador. E, particularmente, eu me sinto mais à vontade falando com o estivador, né? Porque ali é a conversa franca e quem me conhece sabe que o meu perfil é ser muito franco, não mando recado. Ame ou deixe, mas a maioria não gosta. Parece brincadeira, mas eu também olha meu olhar de preocupação para os que não gostam de mim. Então, sou um profissional realizado, uma pessoa de família realizada. Acredito que o Brasil tem jeito e por eu ter oportunidade de ser o encarregado de investimento da TIL para a América Latina,
eu lido com vários países. E lá na TIL, em Genebra, também a gente sabe outros países que não são só América Latina. É tudo a mesma coisa. Não varia. Entendeu? O que tem é pessoas diferentes, idiomas diferentes, a punição diferente. Mas é tudo ser humano, né, Patrício? É tudo ser humano. Eu tenho a brincadeira que a gente diz que o mundo era de 4 pessoas, Adão, Eva e 2 filhos. Um matou o outro para ficar com a parte do outro. Quer dizer, com 25% do mundo para cada um. Já teve uma dificuldade já grande. Já tinha ganância, já tinha a maldade. Então isso é parte do ser humano. Isso nunca vai acabar. E aí a gente está aí. Patrício, o carioca ele sabe levar, né? Sabe conversar com todas as etapas, né? Patrício, me diz uma coisa, um executivo brasileiro, né, que chega numa posição onde você está hoje em Genebra, né, no grupo, né, ocupando ali o staff, a primeira linha, né? O que representa ter um brasileiro num grupo, maior grupo, né, de navegação, né? E a segunda pergunta, o que te faz brilhar o olho hoje? Deixa eu aproveitar, é uma grande pergunta, eu agradeço, porque assim, eu fui o primeiro presidente de porto no exterior no Brasil, não tinha, eu fui presidente de Porto de Aqaba, na Jordânia. Primeiro é aquela história assim, você não precisa sair do Brasil, o Brasil é um país fantástico, maravilhoso, tem de tudo, então você para se deslocar do Brasil, o Brasil é longe de tudo, só é perto da Argentina, ainda bem para a gente comprar Malbec. Tirando isso, a gente está longe de tudo. Então, para quem mora no centro, Rio, São Paulo, Brasília, Minas, Fortaleza, Manaus, ainda que não seja centro, mas assim, são grandes cidades, você tem de tudo. Então, a nossa cultura latina é muito familiar e a gente não tem essa tendência de ficar afastado da família. Quando eu fui, a minha mãe já tinha falecido, quer dizer, era eu, a mulher e 2 filhos, então a gente foi. Os irmãos já eram mais velhos, a gente deixa para trás, quer dizer, é mais fácil ter uma célula separada. E eu acostumei meus filhos a serem células separadas, tanto é que um está no Japão, o outro está no Canadá. Então, esse desprendimento foi bom. Então, você não vê muitos brasileiros pela própria vontade de não sair do país. Esse negócio do contato mesmo. Com todo o respeito familiar ao brasileiro que sai, e assim como outras nacionalidades, quem sai do país é sempre tentando uma oportunidade melhor, porque ele não consegue aqui. E nós conseguimos boas oportunidades aqui, nós não precisamos sair do nosso país para nós termos boas oportunidades. Então, isso prende muito pouco. E tem uma outra coisa também, existe a parte cultural, né? Você vê, tem muito europeu, mas o europeu sempre saiu para conquistar o mundo. Sim. Então você vê dinamarquês saindo, você vê holandês saindo, você vê até o português, o espanhol são saindo. Naturalmente cosmopolitas. Naturalmente, né? Eles procuram outros lugares, se adaptam. Infelizmente, o nosso idioma não é o mais falado no mundo, tirando alguns países de afrodescendência, alguns na China, alguma coisa assim, eu não sei muito bem, e Portugal, somos nós, o maior país que fala é o português. Então, essa é uma outra barreira, que só com a entrada da internet, que o nosso país começou a falar inglês, porque antes a gente nem inglês falava. É verdade. Você, Mário, você é mais novo que eu, mas na escola antigamente a gente tinha que estudar inglês e francês. Agora mudou para o espanhol. Só que era o inglês de escola muito fraco, Sim. o francês não muito forte. Sim. E você não precisava, porque você não praticava. E está muito distante, aquilo que você falou. Estava distante, não tinha TV a cabo, não tinha Netflix, as músicas vinham, mas era o único contato, era a música. Tirando a música, tinha gente que aprendia inglês por causa dos Beatles. Teve outro que aprendeu por causa do Bee Gees e assim vai, mas não tinha o contato. Então, isso dificultava muito a saída. Então, os brasileiros que saem são de um nível um pouco mais baixo, que tentam alguma oportunidade de emprego, outra coisa. A importância de ter quando você volta e fica nesse intercâmbio de trazer um mundo diferente. Um bom exemplo, com todo respeito, a gente está enaltecendo um 3 milhões de 3,5. O terminal de 3,5 milhões de TEUs, quando na realidade no mundo 3,5 é um bom terminal. Apenas isso. Nós estamos criando uma batalha, um cavalo de Troia, o maior do Brasil, o maior da América Latina, vai mudar o Brasil. É brincadeira. Nós temos o Brasil hoje movimentando 11 milhões de TEUs.
O nosso terminal em Antuérpia tem 9 milhões de Sozinho. capacidade e na época boa, movimento tudo, aí tem o da DP World em frente, com mais 3. Então, a gente tem que ter mais exposição, né? E hoje eu sou uma pessoa feliz que eu vejo muitas pessoas do Brasil indo conhecer esses lugares. Eles fazendo curso em Antuérpia, visitando os Estados Unidos, visitando a Ásia, visitando outros lugares. A minha única insatisfação ou decepção é que eles vão, olham, aproveitam o passeio e voltam e continuam fazendo coisa errada, né? Continua tratando o Brasil como uma caixinha fechada que não faz parte do mundo. Então, eu acho que a distância prejudica, mas é importantíssimo a gente ter bandeiras brasileiras. Agora, você vai sofrer em todo lugar, tá? Eu sou oficial de Marinha Mercante, sou brasileiro, tenho vários anos de experiência, eu chego nativo, mas eu sou um latino. Então, alguns holandeses, alguns europeus, latino, tal, por natureza. Assim como, com todo respeito, a gente olha para o africano. Você vê um preconceito nisso. Para o chinês, o chinês olha para o outro, o africano olha para o chinês, sabe? Todo mundo se olha assim meio estranho, mas a gente sente isso. Então, eu tenho a oportunidade do presidente da TILC, o Amar Kanan, que é libanês, né? Dentro da família MSC. Aliás, uma ótima pessoa, né? Fantástico, fantástico. Mas não deixa ele saber isso, não deixa ele. Não, fica entre nós. Não faz translation. Fica só entre nós. Mas essa experiência dele de também, por ser libanês, também sofreu um pouco assim. Quando ele me apresentou na TIL, ele primeiro falou meu currículo. Patrício, oficial de Marinha, disso, aquilo, foi presidente por e é brasileiro também. Quer dizer, deixou para o ser brasileiro no final, porque isso não pode ser o que vai fazer o diferencial do tratamento, mas o que você traz de bagagem. Então, a TIL MSC é uma família. Ainda hoje é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, o Capitão Aponte, a gente tem reunião com ele uma vez por mês, ele fala, vem cá, por que a produtividade da BTP deu isso? Por que Freeport está assim? Quantos ternos você vai usar? É um negócio assim, interessante. Chega a ser admirador e chega a ser tenebroso. Pois é. Porque o teu chefe conhecia muito bem a coisa. O cara é o trilionário, é um cara que, sabe, dono de 25, 27 navios de cruzeiro, ele, a família, e ele fala comigo assim, vai trabalhar sábado, vai de carro, ele dirige e tal, a família também, vai ao supermercado, quer dizer, é um negócio que te dá bom exemplo. Claro. Né? Por isso é que a gente tenta, continua sendo uma empresa com bastante transparência, compliance, esse negócio todo que vem da família. E aí a empresa é uma extensão da família. Então, você falou do exterior, a gente tem aprendido pouco com o exterior? Não, eu acho que a gente aprende, só não quer praticar. Porque eu acho que, de alguma maneira, a gente é muito teimoso. Então tem algumas... Você está falando de burocracia, de tecnologia? Não, é pessoal, Mário, porque dentro dessa vida toda, o que eu vi é que são só pessoas que fazem as diferenças. Interessante. Né? Então, se você não tiver um gestor público que ele vai lá com a mente aberta, ele vai olhar tudo, vai absorver, vai analisar e depois ele vai melhorar o seu poder de decisão. Agora, se ele for assim, eu não quero os verticalizados, aí ele vai lá em Antuérpia, aí ele vai olhar 100% das coisas, em 5% a verticalização é ruim. Eu falei, a verticalização é ruim. Então ele vai se prender naquilo ali, ele vai descartar o 95%, porque a pessoa não vai com a mente aberta. Não vai com a mente aberta. Ele não vê o todo. Né? Então, existem tendências mundiais que a gente não pode evitar. A gente fala sempre, você imagina a cidade do Rio de Janeiro, na década de 20, todo dia às 6 horas ia um cara acender um lampião. Veio a energia, pif, tudo aceso. Quantas pessoas perderam emprego? Né? Então, vamos lutar contra a eletricidade, não adianta. Vamos pegar essas pessoas, fazer outra coisa e assim por diante. Então, a gente tem que ser aberto. Agora, nós estamos com a inteligência artificial aí. Sim. Não adianta brigar contra isso, dizer que é ruim, né? Absorve, aprende e vamos tirar o que há de melhor nisso. Né? Tirar o que há de melhor. Então, hoje, eu fico vendo todo mundo falar,
Não, a MSC quer dominar o mundo, não sei o que. Não, a gente quer crescer porque é uma empresa e toda empresa tem um gol de ser cada dia melhor, cada vez maior. Isso é o resultado. Se você não for, se você encolher, você vai fechar. Então, se você crescer, é melhor. Então, uma questão de sobrevivência, inclusive. Né? né? Então, você come todo dia porque você tem que encher a barriga para poder crescer. E assim vai. Então, eu fico vendo muita gente falar isso e ficam enaltecendo outras coisas. Há pouco tempo saíram várias. Olha, a TAP está indo agora para Florianópolis, está indo para lá, é uma grande empresa, a TAP. Pô, agora saiu o anúncio que a França vai comprar a TAP. Vai não sei. Puto, é o mundo. Eu moro na Suíça, em Genebra, a Suíça foi vendida para a Lufthansa. Faz parte da família da Lufthansa. Então, agora a Alitalia, a ITA, faz parte. Então, cara, não vamos lutar remar contra a maré, porque você vai perder. Viu as coisas boas, observa. Nós temos pessoas, Mário. O Amar sempre fala quando ele vem ao Brasil, que o Brasil é o país que tem maior número de pessoas capacitadas no nível de governo e no nível privado. Nem nos Estados Unidos tem tanta gente no setor marítimo tão bom quanto nós temos aqui. Agora, por exemplo, o CAD dá show, toda hora ganha prêmio, toda hora faz isso. A ANTAC é de primeiro mundo. Eu conheço pessoas de campo da ANTAC, e eu não vou dar o nome para não deixar os outros que eu não falar, mas são... e também no Brasil, se você elogia uma agência reguladora, pode ser ruim para a pessoa da agência reguladora, você que foi de lá, você sabe. Mas a ANTAC tem um time excelente e no campo os caras são fera, vem discutir de igual, sabe tanto quanto estão vivendo o dia a dia. Você tem um TCU, que é um grande órgão para a gente, com pessoas de conhecimento técnico perfeito, deixa eles trabalhar, agora dá autonomia, cada um faz o seu, para não criar insegurança jurídica. Não é isso? Essa mistura toda é que para o investidor é ruim. Quem manda no Brasil? Né? Quem é que manda na área portuária? Quem é que manda nessa parte? Né? Então, esse sentimento, que é para a gente que é brasileiro, muitas vezes é difícil de explicar. Você acha que um dos gargalos do setor de infraestrutura é essa falta, por exemplo, de uma política de Estado? E não, o que a gente vive hoje, acho que o Mário fala isso também, às vezes. Repaginar a cada 4 anos. A cada 4 anos nós temos um novo governo e vamos ter que pensar novamente um plano para que possa o desenvolvimento da infraestrutura. É isso que atrapalha bastante? Né? Veja bem, se a gente observar a última grande coisa feita nesse país foi Brasília. Isso, se você parar e pensar, foi a última vez que se falou em planejamento de Estado com JK. Depois tudo que é integração regional. Integração, né? Todo mundo voltado para fazer alguma coisa, sabíamos que ia vir entrar. E aí, por sermos latinos, vivemos momentos turbulentos ao longo desses anos todos. O Brasil hoje está dividido entre par e ímpar, mas o mundo também está sendo dividido em par e ímpar. Não é só aqui, né? Não é só aqui. Então, nós temos um governo que entra, quer fazer melhor que o outro, desfaz o que o outro faz, e aí continua. Pelo menos muda o nome dos programas. Muda o nome dos programas, vai... E isso cria insegurança jurídica, porque a falta do segmento, né? Continuidade. Não é que eu queira ganhar sempre, é que eu nunca sei se amanhã eu estou vivo. Se a regra do jogo é a mesma. A regra do jogo. Então, você compra uma casa com 4 garagens, no primeiro dia que você vai morar, o cara diz, não, a partir de amanhã você só tem 3 garagens. Mas eu comprei com 4, olha, a partir de hoje é 3. E se você reclamar, a gente passa para 2. E isso cria... Aí o que acontece? Bom, essas 3 essa garagem é um quarto. Né? Aí o que você gastou, você vai ter que recuperar mais rápido. Então, sim, o preço aumenta, o custo do Brasil... eu fico vendo... A gente está voando de um lado para o outro, mas eu fico vendo... audiência pública. Não... É ruim caminhão descendo de São Paulo para Santos. Ok, não, mas o Porto vai pagar uma área fora que vai ter. A capacitação de alguns funcionários. Não, mas o Porto vai pagar a capacitação dos estivadores, do não sei o quê. Mas aí aqui tem que botar uma ferrovia. Não, mas o Porto vai ter vai que a gente paga pouco imposto aqui, é por isso. Aí o que acontece? Você bota uma opção de custo e alguém vai ter que pagar, e o preço do Brasil vai longe. Porque se você não recuperar o que você gasta, você vai à falência. Esse é o princípio básico. Se você gastar, com exceção de governos, se você gastar mais do que você produz, você fica do vermelho. Simples assim, né? Então,
a gente precisa ter, sim, segmento nas coisas, né? Ontem eu vim para Brasília, eu tive uma reunião com o embaixador suíço, com o ministro do Esporte, o Medi Silva, e saí, planejei, bom, vou sair 6 horas da manhã de Navegante, chego em Brasília às 10 horas, minha reunião é 15, encontro o embaixador às 14, batemos um papo, vamos para o ministro, tranquilo. Aí escolhi a Gol, que é a Gol que fazia esse horário. Aí ainda estava confuso de Genebra, acordei 1 hora da manhã, peguei a BR-101 às 3, cheguei no aeroporto às 4. Sem trânsito, inclusive, a BR-101. Tranquilo, tal. Fiquei lá. Deu 6, 6h30, a tripulação não apareceu. Por que a tripulação não apareceu e me faria perder a minha conexão em Guarulhos? Porque na BR-101 teve um acidente e bloqueou a vinda da onde eles estavam chegando. E como não tem vários acessos, o único que tinha ficou bloqueado. O avião ficou lá. Até que o pessoal... E não só, esse é o famoso efeito borboleta, não só ali, mas outras pessoas que viriam para o aeroporto perderam o voo, não vieram trabalhar, atrasaram e por aí afora. Bom, saí correndo, comprei uma passagem da Latam, que tinha um voo já lá, para 10 horas. Todo feliz. Bom, de 10 a meio-dia às 14, ainda dá tempo das 15 horas acontecer. Quando eu estava para embarcar, o avião atrasou na saída. Atrasou de atraso, e aí eu cheguei em Guarulhos, ali no gate 256, que é um terminal 2, se eu não me engano, alguma coisa para lá. Terminal 2. 2C, 2D, alguma coisa assim, e eu tinha que ir para o outro, 2B. E aí era no 214, sei lá, eu saí correndo, desesperado, tinha 20 minutos. A sorte que eu sou Black Sea, avisei, tô indo para aí então. Mas o que eu quero falar com essa história? A BR-101 é a segunda maior estrada do Brasil, linka o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Tem 2 mãos para ir, 2 mãos para voltar, em alguns lugares uma mão para subir, outra para descer. Você vai nos Estados Unidos, todo mundo adora 4 lanes de um lado, 4 do outro. Porque a gente nunca planeja, como você falou, a gente nunca planeja. A gente faz o que dá. Aí você faz 2 para ir, 2 para voltar, enche de comércio no lado, você nunca mais você tira ninguém. Sim. Nem isso que acontece? Isso mas mesmo. A gente sabe, por que a gente não corrige isso? Porque a gente não quer. Porque a gente não quer. A gente não corrige porque a gente não quer. Se a gente quiser, você vai ser impopular. Impopular não ganha voto. Infelizmente é assim. Deixa o povo se instalar ali, então. Deixa o povo se instalar. Mas escolhe meia dúzia de gente como eu, vocês, e nós vamos ser os impopulares. Né? Nós vamos fazer o que é certo, vamos já planejar com antecedência. Olha, hoje eu só posso fazer 2 de cada lado, mas eu quero para 4, já está proibido todo mundo de ficar aqui, aquela faixa de servidão, aquelas coisas todas. Né? Então, você vê lugares bloqueados, e aí você não transita muito caminhão, você não pode exportar mais, você não pode contratar mais gente na fábrica, porque você não pode produzir, porque você não pode escoar. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. E aí você diz assim, olha, o Porto de Santos cresceu 50%. Não é 50% de nada, é nada. Né? Quando a gente fala que Santos moveu 4 milhões é metade do que a gente faz em Antuérpia, num terminal nosso. Pelo amor de Deus, vamos ter mais ambição. Não vamos ficar falando, acreditando que não é teu, porque quando alguém vai anunciar 50%, não é teu. Quem fez foi o cara da indústria que está produzindo, quem fez foi o caminhoneiro, quem fez foi o estivador. Eles é que estão fazendo isso aí com muita dor, porque dá muito trabalho fazer esses 50%. Então a gente precisa ter planejamento de Estado, a gente precisa pensar avante e a gente precisa executar, mas por pessoas que não precisam de voto para ser eleito. Deixam eles. Técnicos, portanto. Técnicos. Patrício, a gente está discutindo a nova legislação para o setor portuário. Como é que você vê isso? Você vê avanços positivos? Estamos ousando bastante? Ou estamos ainda dentro daquele quadradinho ali? Como é que você vê isso? Só completando aqui a pergunta, faz um paralelo aí de como é que você viu, porque eu imagino que você também participou da 12815, né, dessa construção. Fala pra gente também como é que você vê a evolução do setor portuário brasileiro, né, também pela sua história. Nós evoluímos? Eu vou falar uma coisa e de repente eu vou ser mal visto ou a beça, mas eu vou falar. A democracia é muito complicada.
É o melhor sistema que tem? É. Mas é muito complicado. Tanta democracia é um negócio tão complicado que empresa privada não é democrata. Empresa privada tem um dono, empresa privada tem um chefe. Você faz, se você não quiser, você vai embora. Você recebe o planejamento, você segue. Em 99% não existe democracia. A democracia em si, ela retarda todos os processos. E aí nós discutimos, nós deixamos de fazer avanços necessários, porque temos que ser democratas, temos que negociar a todos os extremos e nunca tomamos a melhor decisão. É o doente que está no hospital, o cara está com câncer e ele tem que tomar um medicamento, não, mas vai doer nele. Então vamos fazendo um tratamento paliativo, daqui a um mês a gente faz outro. Porque você deixou o paciente dizer, não, eu não quero passar por isso que eu estou com dor. Eu sei porque eu tive câncer, por isso que eu falo assim com muita tranquilidade. Eu apenas perguntei ao médico o que é que eu tenho que fazer e fiz. O restante está com Deus. A minha parte eu faço, Deus fez, graças a Deus deu tudo certo. Mas se a gente deixar o excesso, tem horas que tem que ter um momento de corte. Né? É o que eu falo assim, todo lugar tem que ter uma liderança, todo lugar tem que ter um chefe, todo lugar tem que ter alguém que diz, já falou, agora vamos andar para a gente continuar evoluindo. Não é muito bom, a lei da cabotagem não é a melhor lei do mundo, mas saiu. Foi possível, né? Foi possível. Agora vamos adiantar? Vamos. Aí se você for olhar 668, aquela 6680, aquelas foi um retrocesso, tal, tudo politicagem. Você está falando do decreto 6620? 6620, 80 tal. A gente vai ficando velho e vai esquecendo o número. E aí se você começar a ver, a gente sobe, desce, porque ninguém faz o que é melhor. Faz o que se dá para fazer no momento. E aí muitas vezes você atrasa as coisas, né? Então, você quer construir uma casa, você quer fazer puxadinho, sai fazendo puxadinho em vez de fazer aquilo que é certo. E aí quando você quer fazer o que é certo, já não dá mais. Então, teoricamente, o que se faz hoje já era para ter Estamos sido feito atrasados, anteriormente. portanto, alguns anos, né? E não foi feito porque não dava para se fazer. E aí, hoje, você tá tendo ainda muita negociação, muita coisa está avançando. Digamos assim, dentro do meu ponto de vista, a gente está bem melhor do que estava há 50, 40, 30, 20, 10 anos atrás, mas não na minha velocidade de setor privado. Em termos de governo, também está muito melhor. E eu falo governo sem partido, né? As coisas acontecem melhor, o diálogo com as autoridades hoje. O Mário foi diretor da ANTAC, eu sempre brinco muito com o Mário. O Mário é uma das pessoas que eu mais admiro, é a que eu mais brigo, que eu mais discordo, que a gente mais discute, o que é democrata, só que na hora que ele tinha que falar, chega, já deixei você falar, eu que mando, e vai ser assim, eu falo, tudo bem, mas pelo menos eu expliquei, tal, e algumas vezes ele alterava. Então, essa democracia funciona, né? Porque tem que ter um momento de corte, né, Mário? Então, você vai, esse diálogo com os órgãos públicos melhorou, você vê o que é o IBI. É o relacionamento entre a parte privada com os eleitos. É isso. É isso? É nada mais do que isso. Nós, enquanto sociedade marítima, nós estamos aprendendo que existem alguns caminhos que dentro da democracia nós temos que seguir atrelado a alguns que são decision makers. Então nós precisamos... que a gente acha que ninguém sabe nada porque nós somos expertos daquele assunto. Mas também se a gente for discutir medicina, se a gente for discutir outra coisa, a gente não sabe nada. Então cabe a gente que tem o conhecimento explicar para os deputados o que é, mostrar para eles, explicar. E aí deixa eu falar rapidinho do box rate. O que é box rate? Todo mundo vai dizer, não, o serviço do SSE está no box rate. Quando eu trabalhava na beira do cais, você tinha que descarregar um container, que naquela época já era mais difícil. O container começou mais dos 90, no final dos 80 para 90, mais pesado mesmo nos 90, você descarregava. Se para descarregar um container, você descarregava, vamos cobrar de você. Tinha um negócio chamado romaneio. Tá? Aí você, container de 20 ou container de 40. Container é cheio ou container é vazio. Container é dry ou container é reefer. Cada um tinha um preço. Se pesar de 24 a 20, tem um preço, de 20 a 16 tem um preço. Se descarregar segunda de manhã é um preço, se carregar segunda à tarde é outro.
Quer dizer, tinha a ramificação de precificação, não existia uma transparência do que eu te cobrava. Era uma conta que precisavam pessoas para fazer essa matemática. E com o tempo, com a parte, lembra que eu falei assim, olha, antigamente a gente ficava no porto, ficava 15 dias esperando para a dona Rose da Sinário, Náutico, eu não lembro, fechar a carga de pimenta. Agora não. Os contêineres estão aqui, tem que embarcar, você tem que sair. Tudo é rápido. Então a gente não pode. Então, os armadores chegaram aos novos terminais que começaram a operar, Libra, Santos Brasil, e assim, puta, é um balaio de gato, eu tenho que entender isso. Para a gente que é terminal, você tem um equipamento de 100 toneladas que descarrega, para mim, tanto faz, descarregar um contêiner de 20, cheio, vazio, reefer, teoricamente. Né? Depois que ele vai para fora. O custo ali envolvido, o custo é envolvido mesmo. Né? Então, depois tem os serviços auxiliares que você presta para cada tipo de coisa. Mas então, ele falou assim, olha, eu quero ter quero te pagar um preço só. E esse preço tem que estar incluindo contêiner de 20, 40, tem que estar incluído qualquer coisa. Agora faz só assim, eu sei que domingo você paga mais caro e sábado à noite você também paga. Então, esse você acrescenta um pouco, faz o diferencial. E agora tem uma coisa, eu quero que você me dê o preço do contêiner cheio e do contêiner vazio. Diferente. Por quê? Porque o contêiner cheio, a linha tem o retorno. No contêiner vazio, a linha não tem o retorno. É custo puro para ela. É dela, ela movimenta, tem que fazer e faz. Esses custos todos é parte do THC, é parte de outras coisas que as linhas fazem, da qual eu não tenho conhecimento muito apurado. Mas assim começou o famoso box de caixa rate. Preço, tarifa de contêiner, de caixa. Daí que surgiu a história. Não tem nada a ver com inclusões de coisas. Era uma ramificação de valores e tentaram minimizar. E aí, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem um box rate, que é o serviço cobrado apenas para carga e descarga, navio, pilha, navio, feito em contrato, privado. Terminal Service Agreement, TSA, e que eu digo, olha, o serviço de box rate é feito assim, ó, eu descarrego e boto a pilha. Aí, quando eu pego da pilha, eu levo lá. Esse é o acordado. Então, esse é o box rate. Então, isso não tem nada a ver com THC, que muitas pessoas fazem. Então, daí que vem a historinha do box rate. Hoje em dia, teve a briga do SSE, que é depois da pilha. Tem terminais, se eu não me engano, tinha em Vitória, que o serviço estava escrito com o armador assim, vai até o gate. Aí você tem que cumprir está contratualizado, simples assim. Aí hoje eu vejo, com todo respeito, algumas órgãos governamentais, não, isso está incluído no box rate. Não há. Existe, imagina nós três aqui. Você é a linha de navegação, eu sou o terminal, e você é o cliente, importador, exportador. O que ele faz com você, se ele te cobra um THC, você paga, eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Outra relação comercial. É uma relação comercial entre vocês dois. Você paga para ele o que você assinou e eu não sei porque ele tem 20 mil, 100 mil clientes, 100 mil contratos, 100 mil condições diferentes, que eu não sei. O que nós fazemos está no TSA, Terminal Service Agreement, que eu digo, box rate, do navio até a pilha. O que você concorda com ele, eu não sei. Eu não sei. O que nós dois concordamos, você só passa para ele o que você quer. O que ele vem para mim e pede, olha, Patrício, a parte de eletricidade, de rifa, por exemplo, a linha não me cobre, eu quero ter um relacionamento com você, aí eu tenho com você. Eu não informo para a linha, são acordos comerciais separados. Então, quando alguém vem dizer assim, olha, tá no box... O box rate é um nome para uma prestação de serviço do terminal para a linha. Não pode, você, enquanto entidade pública, não pode me dizer o que está incluído, porque somente se o governo brasileiro determinar que todos os preços vá para o box rate, o que acontece? Eu vou te dizer. Eu vou chegar para a linha e dizer, olha, o governo me obrigou, a partir de hoje, o box rate, que teoricamente é um valor 100, vai ser 1.000. Está incluído tudão. Você joga toda a cesta de serviço lá dentro. Está incluído tudão. 1.000. O que vai acontecer? Esse cliente, que ele tinha um relacionamento, que ele pagava um THCX
e tinha um relacionamento comigo de Y, ele estaria gastando 600. Ele vai pagar mais 400. Tinha um outro que paga 1.700, porque usa mais serviço, ele vai pagar 1.000, vai pagar menos 700. Você vai estar tirando o que a ANTAC mais pede, que é a transparência. Alguém vai estar pagando o que... Então, não se meta no acordo entre duas pessoas. Briga de casal, ninguém bota a colher. Não, só quando tem agressão. Mas antes da agressão, até se possível. Então, é mais ou menos assim. Esses relacionamentos têm que ser respeitados. O negócio tem que ser respeitado. Teve uma questão interessante. A primeira norma da ANTAC que tratou disso, salvo engano, 2389, a resolução, e, inclusive os diretores da ANTAC que assinaram essa resolução foram multados pelo Tribunal de Contas sob a alegação de que a resolução não foi eficaz, o que foi uma coisa injusta, porque a resolução tanto foi eficaz que o nível de processos na justiça diminuíram sensivelmente a partir daquela resolução. E era uma resolução genérica, ela dizia o seguinte: primeiro, se o contrato vai além, vale o que está no contrato e não o que está nessa norma. Ou seja, é uma norma que representava o contrato. E ela era pedagógica, falava, olha, negocia bem o seu contrato para evitar ficar usando essa norma aqui. Negocia bem a extensão, porque cada um estabelece uma relação comercial diferente. Até porque tem empresas que têm um enorme poder de mercado, não é? Que movimenta muito, tem condição de impor determinadas condições, e outros não. Outros têm uma parcela de dentro de um container por ano que ele negocia ali junto com outros tantos embarcadores. Né? Se eu pudesse ajudar, a indicação que eu daria é assim, nesse meio, aplica Pareto, 80-20. 20% dos importadores e exportadores, eles lidam com 80% da carga. E no nosso meio, vai além. Seria 10% a 5% lidam com 90% a 95% da carga. E o contrário, 95% dos clientes só movimentam 5%. Só que existe uma ignorância muito grande entre os contratos. O senhor João das Couves, ele movimenta um container por ano. O conhecimento dele é zero. E aí ele se atrela a outros que tudo diz, olha, o porto é caro, o porto é isso. Tem acidente na descida de São Paulo para Santos, o porto está parado. O porto não tem nada a ver com isso. Sim. O porto é eficiente, mas a descida está ruim, é outra coisa. Prostituição é o porto. Né? Cocaína é o porto. Não, é quem leva, quem faz isso. Se as prostitutas estão lá, é porque tem freguês. A área portuária, isso é história antiga, nada contra as moças ou contra os moços, seja lá. Então, as pessoas, tudo é o corpo, o porto, sempre tem um culpado. Mas tem um culpado que na época era o governo, e o governo nunca se defende. Hoje o governo privatizou e várias empresas são donas e se defendem. Tentando responder, em primeiro lugar, enquanto brasileiro é um orgulho, tá lá fora, enquanto lei houve avanço, não na velocidade que a gente precisa, mas é o possível dentro da democracia que o Brasil tem. Estamos avançando, esperamos que seja melhor. Agora, daqui a um tempo, nós vamos ter que fazer uma nova revisão de lei, porque a lei tem que ser atualizada sempre. Porque o mundo cresce, o mundo altera, e a gente tem que ver a melhor maneira de atender o cliente. Né? Então, mais ou menos isso, nesses pontos, eu não gosto de deixar pergunta sem resposta. Mas não falou o que te brilha o olho, até agora não falou. O que brilha o olho ainda, eu tenho 64, eu espero trabalhar até para sempre. Eu imagino assim, vamos falar Botafogo tem brilhado seus olhos? Não, vamos falar de futebol. Eu, enquanto executivo hoje, eu me sinto jogando a Champions League. Entre eu e o dono da maior empresa de navegação do mundo, só tem uma pessoa, que é o meu chefe, que é presidente da TIL. Então, para um brasileiro estar na Europa, fantástico, na Suíça, e eu tenho aberto caminho para vários outros. Né? Eu quero servir de exemplo para alguns. Para mesmo que não gostem de mim, que você, teu Patrício está lá. Tal. É possível. Se ele está, olha, ele é ruim para caramba. Se ele está, eu também quero estar. Eu posso estar. Então, dar essa chama para os outros é legal. Eu não trabalho por tempo, eu trabalho por satisfação. Enquanto você estiver performando na Champions League, ninguém pode dizer, olha, a tua idade... Não, esquece. Se eu for caindo e jogar o campeonato da terceira divisão do Rio de Janeiro, aí está na hora de parar, até antes.
né? Você vê que o jogador volta para o Brasil, tal, o outro vai lá para o campeonato lá de Sergipe, nada contra Sergipe, mas então, pô, estou jogando a Champions League, eu me sinto, isso brilha meus olhos, isso brilha a possibilidade. Eu brinco muito que eu tenho uma amiga que, eu não vou falar o nome dela, mas ela trabalhava na TIL e ela é brasileira e húngara, família húngara brasileira. Então, até eu chegar, ela era húngara. Aí, quando eu cheguei e comecei a tocar o F, aí ela virou brasileira. E aí, depois disso, a colônia brasileira começou a aumentar e a gente levou o Alexandre Reale, entre outros, e o Alexandre Reale hoje é presidente do nosso terminal na Namíbia. Trabalhou comigo, foi para lá. Então, vamos exportar brasileiro. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente deve se sentir bem, o que brilha os olhos é a satisfação da luta de você conseguir, e o que tira o brilho dos olhos é a corrupção. É você ter que lutar, não para provar que o certo é o certo, mas para você ter que driblar as pessoas que fazem corrupção, e você vê que mesmo explicando, na parte técnica você não consegue alterar, porque o jogo já está comprado. E isso não é um privilégio de Brasil. Isso é, como eu falei no início, esse é o mundo, o ser humano. Então, o que brilha, meus olhos... Menos do Brasil, no norte da Europa está pior a coisa. Além do Botafogo, além da minha família, tal, mas assim, o que brilha é a vontade, é saber que ainda com 1% é possível fazer. Né? Então, eu sou daqueles que se a água cair, eu pego meu guardanapo e seco logo. Eu não fico esperando, olha moça, dá para você trazer o pano? Cara, resolve o problema, passa para o próximo, depois troca o guardanapo. Não é isso? Então, eu sou um negociador, eu sou um fixer, eu sou uma pessoa que tenta entregar, levar a lista de prioridade muito a sério. Para as autoridades, como meu amigo Mário, eu acho que eu sou um pentelho. Né? Aquele cara chato que fica sempre em cima. Não fala muito, Mário, mas... De maneira nenhuma. Dentro disso, a gente é persistente. Eu acho que se você trabalhar honestamente, você não pode ter vergonha de nada. Sem dúvida. Né? O meu relacionamento com os órgãos públicos, o Mário sabe, sempre foi mais alto nível, respeito. Posso não concordar, mas eu respeito. Você escuta de tudo. Só você fingir que não escuta e ir adiante, que você nunca fica contaminado. Doutor Patrício, eu acho que eu vou para a minha pergunta final. Talvez se o Mário quiser também fazer a dele, até porque a gente está chegando no nosso momento, mas e o que o senhor espera? Primeiro, como é que o senhor vê a atuação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura? Acho que o Mário já falou que o senhor é um dos mais ativos aqui dentro. Mas como é que o senhor está vendo a atuação do Instituto Brasileiro de... Fale do jeito Patrícia de ser e da frente. Sincericídio. E, por favor, o que esperar mais? Né? Eu acho que o IBI é um dos milestones da nossa melhoria constante. Né? O que é que eu quero dizer com isso? O Mário, quando foi para a ANTAC, alguns outros que os precederam, eles trouxeram inovações no processo, e aí até pouco tempo atrás nós, clientes, operadores, linhas, a gente tinha contato com a autoridade portuária, era o máximo que a gente chegava. Aí nós começamos de alguma maneira a falar com a ANTAC. Então hoje você chega, você é tratado, recebido na ANTAC, conversa de igual para igual, e aqui no IBI tem 2 ex-ANTAC, você veio 3 ex-ANTAC, então, com o Bruno, não sei se tem mais. Mas então, aí vocês hoje lidam não só com o privado, mas vocês estão no meio. E nós temos avançado, ANTAC, TCU. Eu acho que nós precisamos tornar público o que é o nosso setor para o STF, nós precisamos ter para os deputados, para os senadores, para o executivo, para o judiciário, e agora com essa renovação, revisão da lei de esportes, isso tem sido possível. Então eu acho que o IBI ele é um link criado entre nós e outros, e nós arranjamos intermediários que falam os 2 idiomas, e isso só tende a ter sucesso. Por isso que o grupo MSC, e eu agora tomando liberdade de falar em nome de todos, a gente aposta muito no IBI, apoia,
para que esse link seja não só estabelecido, que já está, mas que seja melhorado, que a gente consiga desmistificar historinhas como box rate, historinhas como THC, historinhas disso, e pudermos também melhorar onde a gente precisa melhorar, melhoria constante. Também tirar um pouquinho de culpa, porque, como eu falei antes, tudo é o Porto, o Porto é isso. Não, quem é o Porto? Né? Vamos começar a dar nome aos bois. Né? Tem tudo que é tipo de gente trabalhando no Porto, bom e o mau profissional. Tem o despachante bom, tem o despachante ruim. Tem o TRA bom, tem o TRA ruim. Tem o operador portuário bom, tem o operador portuário ruim. Quer dizer, todos nós trabalhamos numa sinergia concorrencial, mas também trabalhamos numa sinergia de prestação de serviço, de quase uma simbiose, de um ter que depender do outro, mas ter que viver agarrado mesmo sem gostar, e você vai, porque é um negócio, não existe TRA, não existe conferente, se o Porto não crescer, o Porto não cresce se a autoridade portuária não investir em dragagem, e por aí afora. Quer dizer, nós todos somos uma corrente que cada elo é tão forte quanto o mais fraco. Então, cabe aos mais fortes olhar os mais fracos e ir dando mais reforço para que eles evoluam. E como é que se faz isso? Se você sabe alguma coisa que eu não sei, você não é lá grande coisa, você só sabe algo que eu não sei. Agora, se você sabe o que eu sei e você performa melhor, você é bom pra caramba. Então, a divulgação do conhecimento, conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Agora, sabedoria é você não botar o tomate na salada de frutas. Não é isso? Então, você tem que saber quando usar o conhecimento e quando usar a sabedoria, porque todos nós dependemos um do outro, e cabe agora a gente que depende do IBI, que depende dos deputados, que depende do IBI, que depende da gente. É isso. Então, por isso que quando eu cheguei aqui, falei, estou em casa, isso aqui é a minha casa, se amanhã chegar o deputado Paulo ou qualquer outro deputado, ele vai falar de igual comigo, isso aqui é tal. E se ele não souber, eu tenho que passar para ele a minha versão, e ele vai passar para mim as dificuldades que ele tem para o que eu quero aconteça. E, em conjunto, nós, IBI, vamos arranjar as ferramentas corretas para que o nosso negócio evolua e a gente não fique comemorando 50% de crescimento em cima de zero, não zero, mas a gente tem que olhar não o que a gente está fazendo, mas aonde a gente poderia estar e não está. É isso? O Brasil podia estar muito mais adiante e não está. O que está errado? Vamos fazer um jogo aqui. O que está errado? Às vezes decisões políticas, então o IBI vai ter uma carta, é um coringa. Né? O IBI deveria ter a cara do coringa, joga em tudo que é posição. Né? Então, o Botafogo tinha um jogador chamado Ademir Vicente. A gente usava o Ademir para marcar o Zico. Botava, colava no Zico, ele não fazia nada, só colava no Zico. Não deixava o Zico fazer nada também. O Zico escorregava, batia uma falta, fazia um gol, maldito. Mas o Zico diz também que maldito era o Garrincha. Quer dizer, essa competição constante, isso é que faz a vida ser tempero, né? Isso é que dá o brilho nos olhos. É isso. É verdade, muito bom. é verdade. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa, foi muito legal. E nós que agradecemos e realmente obrigado por essa casa que a vos pertence também. Então, vou deixar as considerações finais aí para o Patrício, mas antes, Mário, suas considerações finais. Não, mas só agradecer, Patrício, a honra de ter você aqui com a gente e enaltecer, né? Eu acho que você é o desbravador mesmo, né? É a comissão de frente aí abrindo o mercado para os brasileiros, mostrando, né, com toda vamos dizer, essa sua personalidade forte, e acho que isso você sabe que tem, né? Mas você é uma pessoa de opinião, você é uma pessoa que luta por aquilo que acredita, né? E eu acho que é muito melhor lidar com pessoas assim, não é? Do que aquelas pessoas que você não sabe o que está por trás, né? E acho que até por isso a gente nunca teve problemas em termos de relação. Divergimos, e é normal que isso aconteça, mas com urbanidade, com
eu diria até com respeito mútuo, que eu acho que é o que é mais sem importante. Então, te agradecer muito a tua presença aqui. Obrigado. Espero voltar aqui em outras oportunidades. Teremos outras ainda, porque o papo ficou muito bom e falaremos de outras pílulas de conhecimento do Dr. Patrício. E você, curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.